A gente volta a falar sobre Libertadores porque o Ferreirinha tá voando no São Paulo, né? São 5 gols em 4 jogos e, mais uma vez, ele é a esperança de uma nova vitória como visitante. Meus amigos, prestem muita atenção porque algo mudou depois desse apito aí. O início da partida do São Paulo contra o Alianza Lima era também o começo de uma nova fase. É que o Ferreirinha entrou em campo naquele dia carregando o peso de não ter marcado nenhum gol na temporada. Imaginem só o tamanho disso para um atacante. E agora, 2 semanas depois daquele apito inicial, o camisa 11 já fez 5 gols e ainda deu 1 assistência. Imaginem agora a leveza de quem tem esses números. Em 15 dias, são 6 participações em gols, 5 gols, 1 assistência nos últimos 4 jogos, que fazem pegar um pouquinho dessa energia aqui. Feliz pela fase, feliz pelos gols e feliz pela vitória no Clássico. Já faz tempo que falar de São Paulo faz brilhar os olhos do camisa 11. Lá em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, festa de aniversário, meu amigo, sempre teve 3 cores. Você é São Paulino mesmo, né? Sou. De berço. Desde quando nasci. Mas por quê? Desde o meu pai, né? Meu pai fez a família toda São Paulina e eu vim junto com ele. Toda a festa de aniversário, a gente. Toda? Toda, porque as condições não eram boas, né? E quando a família comprou um bandeirão lá de São Paulo lá, minha mãe guardava depois do aniversário guardava pra usar no próximo ano. Então todos os irmãos sempre usavam aquela lá. O sonho de jogar no Clube do Coração saiu ainda melhor que a encomenda. Ele veio para o São Paulo ser companheiro e virou amigo de quem até outro dia era um ídolo. Eu ouvi falar que você é muito amigo do Lucas. Isso, bastante. Você via ele, né, jogar? Via ele. Como é que é essa resenha? Eu brinco com ele que eu falo quando eu tinha 5 anos, eu via ele jogar, ele ficava bravo comigo. Na ausência do Lucas, que ainda se recupera de lesão, é o Ferreirinha um dos mais experientes num meio-campo que tem os garotos Alves e Lucas Ferreira. E eu quero ajudar, fazendo gol, dando assistência, marcando. Eu quero ajudar o São Paulo, eu quero ajudar o clube. Desde o apito inicial naquele jogo contra o Alianza, algo mudou na vida do Ferreirinha. Os gols vieram, o sorriso apareceu. Ferreira, 30 gols na temporada. Amém. Eu sabe se o Pedro Rocha vai fazer alguma promessa também. 30 gols vai ter gente apresentando não. nu. Pelo menos aumentou o sarrafo, né? 30 é mais difícil. 30 gols, 30 gols. Mais difícil. Mas 10 já pode comprar tanga. Com 5 gols em 4 jogos. Tá na metade do caminho, né? E ele tá chegando rápido, né? Pois é. 5 gols em 4 jogos. Não, e ele tá jogando muito, ó. Esse gol não é só o gol. O posicionamento dele é muito esperto. Ele sai do posicionamento dele. Ele vem pegar... Aparece na área, né? Ele é muito oportunista. Aparece na área depois, mas ele vem iniciar a jogada num espaço que o Santos estava dando. Sim. Ele tem a percepção de entrar. E aí tem uma boa movimentação do André Silva, um entrosamento que não é muito comum, né? Não jogam juntos tanto assim. E ele vai para dentro da área para finalizar. Esse gol é um gol que demonstra que ele está indo além daquela característica dele do 1 contra 1, né? Que é um bom jogador de 1 contra 1. E que ele está sendo um jogador mais criativo, mais dinâmico e pode acrescentar bastante, porque nós temos vários jogadores do 1 contra 1. Vários. No cenário brasileiro. Muitos jogadores do 1 contra 1. O antigo ponta, né? E temos poucos jogadores do 1 contra 1 que conseguem fazer movimentações por dentro para iniciar a jogada. Assim, acho que ele tem a evoluir como jogador. Está demonstrando que tem a evoluir como jogador. Então ele passa a ser, ao invés daquele jogador que cria jogadas no 1 contra 1 do lado do campo, ele passa a ser um jogador que faz gols também e que inicia jogadas. Sim. E chamando um protagonismo, né, Joana? Num momento que o São Paulo
perde muitos jogadores por lesão, né? Quando a gente imaginava o time do São Paulo ideal para 2025, o desenho talvez fosse totalmente diferente do que a gente vai ver em campo hoje por um jogo, por uma rodada muito importante de Libertadores. Não fazia parte do quarteto que... Começa por aí. Tinha essa dúvida, né? Se era Luciano ou Ferreirinha. O quarteto se dissolveu de uma maneira assim... vai o quarteto... Lucas e Oscar mais ficam fora do que dentro. Caleri já era nessa temporada. Caleri já tá fora e o Luciano foi sendo excluído. Ele já era a parte mais frágil da possibilidade de quarteto, né? O Luciano, ele pode brigar pela vaga do André Silva, né? Mas essa vaga do meio, por exemplo, ela tá sendo ocupada por um menino da base, o Matheus Alves, que tá correspondendo. Bem ocupada. Muito bem ocupada, que é um camisa 10 realmente, né? Então, nesse ponto, a base tem resolvido para o Zubeldia. Demorou, né? Isso. Ele foi muito cobrado por não utilizar a base no Campeonato Paulista, que acho que era um campeonato mais tranquilo para fazer testes. Ele até fez testes, mas não fez com a base. Ele rodava bastante o elenco, mas não dava minutagem para a base. Então, a gente não via o Matheus Alves jogando, a gente não via o Lucas Ferreira. O Rian Francisco, por exemplo, que é essa dúvida também. Por que ele não está recebendo oportunidades, né? Porque ele começa... Ele vem com aquela moral toda da Copinha, né? Que foi o cara da Copinha, o Rian Francisco. E ainda mais com a lesão do Caleri, a expectativa automática é que a gente visse o Rian Francisco recebendo mais oportunidades. E a gente não viu. A gente viu que quem quase entrou na partida passada, chegou a ser, né, chamado ali pelo Zubeldia para entrar no lugar do Ferreirinha, foi o Luca, que é um menino de 17 anos, que é outro centroavante da base. Então, chamou atenção, assim, esse cuidado maior do Zubeldia com o Rian Francisco. Eu até tentei pesquisar um pouco o assunto, como é que tem sido os treinamentos. A sensação que me dá, pela informação que vem do São Paulo, é que existe um cuidado maior do Zubeldia com o Rian Francisco. Tem uma percepção dele que o Rian está um passo atrás de Matheus Alves e Lucas Ferreira, por isso que a gente não tem visto o Rian Francisco receber oportunidades. Não sei se na sequência aí, até pela necessidade, ele vai aparecer. Então a gente vai ver o São Paulo, muito provavelmente, repetindo a escalação essa noite que a gente viu no Campeonato Brasileiro nas últimas 2 rodadas, com o Lucas Ferreira assumindo o lado direito e o Matheus Alves assumindo essa posição extremamente carente de armação no São Paulo, com a ausência de Oscar, com a ausência do Lucas, que a gente não vai ter esses 2 jogadores para esse jogo, certamente não, e não tem uma previsão exata, tá? Não tem uma previsão exata de Lucas e Oscar. Então, o quarteto, que era a grande expectativa para 2025, ele não aconteceu, né? Hoje ele é uma imaginação apenas, né? Ele pode mudar essa configuração. Sim. A partir do retorno ele vai ser obrigado, porque eu não consigo imaginar o Oscar e o Lucas voltando 100% fisicamente, ficando no banco. Por mais que os meninos estejam voando, o Ferreirinha tá voando, eu não sei como é que ele vai reorganizar. Tem possibilidades. O próprio Luciano, que é esse jogador que perdeu espaço, não tem entrado nem no segundo tempo, claramente ele precisa ser utilizado de outra forma. No meio é que ele não vai ser utilizado mesmo agora. Ele já tinha perdido espaço, recebia muitas críticas, a gente sabe que o Luciano rende mais quando ele pisa mais na área, não como um armador. Então, com a ausência do Caleri, como é que fica essa utilização do Luciano? Ele pode mudar esse esquema tático para usar o Luciano? Improvável agora. Acho que ele encontrou uma forma aí de jogar, substituindo aí com os meninos da base. Quando o Oscar e o Lucas voltar, ele vai reconfigurar isso. O Marcos Antônio... Ficou. Então, e ele tem essa questão contratual, né? Porque o Marcos Antônio, o contrato dele é até junho, tá, gente? De empréstimo. O São Paulo teria uma obrigação de comprar o Marcos Antônio se ele tivesse batido uma meta de jogos, que ele ainda pode bater, porque ele virou titular agora. Não vai bater. Pode bater. Não, pode, mas não vai. Pode bater. Sabe por quê? Mas aí, independente de bater ou não, Teoria. não é um jogador que virou importante? Como é que o São Paulo se vira sem o Marcos Antônio agora, né? Teoria. Tem muito clube que faz isso. Olha ali e fala assim, opa, se bater... Dá pra bater, não posso mais usar. O problema do São Paulo é que não tem muita gente pra colocar no time também, né? Então, o Pablo Maia está em vias de voltar, tá numa transição. Vai voltar antes do Lucas e do Oscar. Não sei, acho que difícil. Não, né? Acho difícil. Não, acho que não, mas do jeito que tá... Mas assim, são 2 meses de contrato, não sei exatamente quando volta o Pablo Maia, mas esse jogador que assumiu o meio-campo. Ele tá na frente do Bobadilho, Luiz Gustavo nem se fala. Luiz Gustavo tem um grave problema de saúde também, não tá à disposição. Mas mesmo assim ele estava atrás nessa lista ali de opções no meio-campo do Zubeldia. Então tem esse ponto também. Vai renovar com ele?
O Cédric já garantiu o contrato dele, que também era um contrato que iria até o final de abril, mas ele já virou titular. Então, o Cédric se prova que foi um ótimo negócio do São Paulo de fato. Né? Aquele jogador que estava ali, vamos fazer um contrato curto, salário simbólico, e de repente o cara vira titular, resolve o problema. Mas são jogadores que o Cédric cansa no segundo tempo, né? Você sabe que o salário simbólico é o meu sonho, né? Esses salários simbólicos aí... Olha, do Cédric seria sensacional pra mim. Eu acho que simbolicamente me faria muito feliz, simbolicamente. E a gente tá vendo o time de São Paulo, né, totalmente desmontado, né? E acho que a gente tem que levar em conta também isso. Claro, entendo a insatisfação do torcedor também em relação à utilização dos garotos da base. A gente sabe que eles estão entrando, estão ganhando minutagem por necessidade e não é por uma opção. Estão indo bem. Não por uma opção do Zubeldia, porque ele não tem o time titular, basicamente. E acaba utilizando, mas enfim, é um São Paulo todo desmontado em relação ao que a gente imaginava, esse time ideal também, né, Lofredo? Claro, perder Lucas e Oscar já impacta demais. E aí quando você tem um elenco curto. Vai se segurando com essas justificativas que são verdadeiras. Não vamos dizer que... Mas... Não é uma defesa total, é apenas uma ponderação. É uma ponderação. Mas agora tá melhorando. Sim. No momento crítico tá apresentando melhor. O jogo de hoje, por exemplo, na Libertadores, enfim, é uma baita de uma resposta para ser dada. E tem mais uma outra coisa que garante a continuidade do trabalho do técnico. É só olhar pro Corinthians e ver a dificuldade que é contratar um técnico. Sim. Mas, sim, todo time do Brasil tem que pensar nesse momento que, embora tenha muitos técnicos no mercado, e você tem... Agora o Mano Menezes está empregado, mas você tinha todos os últimos técnicos de seleção brasileira, de muitos anos, disponíveis no mercado. Então vamos lá, Dorival Júnior, Fernando Diniz, Tite... Dunga conta? Não, né? Não, Dunga não conta. Felipão, né? E Mano Menezes. Todos os últimos técnicos de seleção brasileira estão disponíveis no mercado. Mesmo assim, é difícil contratar técnico. Então, é difícil escolher um técnico que vai conseguir resolver o teu problema. Sim, acho que esse é o pensamento que tem um custo ok, que não vai te criar uma multa dessas que você tem que pagar
a vida inteira e o treinador faz lá um trabalho mais ou menos de 1 mês e meio e você fica pendurado mais de ano pagando o trabalho ruim. Então, vamos ter que aguentar o Zubeldia aí, porque o Zubeldia eu vou te falar, viu? Vamos dar uma olhada no grupo de São Paulo, o grupo D da Libertadores, né? Contextualizando que o São Paulo venceu na rodada de abertura, fora de casa o Tadieres, mas deixou escapar um bom resultado no Morumbis, depois de abrir uma boa vantagem sobre o Alianza Lima. Nesse momento, o Libertad tem 6 pontos em 2 jogos, né? Um dos 3 remanescentes da Libertadores com 100% de aproveitamento ao lado do Palmeiras e do Vélez Sácio, e do São Paulo com 4 e também com um jogo a menos em relação ao Alianza Lima, que também tem 4, o Tadieres. Por enquanto é o saco de pancadas desse grupo D. Lofredo, a Alianza Lima venceu ontem por 3-2, 2 gols de Paulo Guerreiro e um de Hernan Barcos. Parece que a gente voltou no tempo na Libertadores, mas o Alianza Lima ali já encostou, né? E o São Paulo enfrenta hoje um time que tá embalado, tá com 100%. Você conseguir imaginar um ataque desse? Barcos e Guerreiro? Barcos e Guerreiro. Um ou outro, né? Um substituindo o outro. Assim, que no mesmo elenco você teria, assim... Nem nos tempos que eles eram assim, grandes destaques, você não montaria o elenco tendo Guerreiro e Barcos, né? Barcos, eternos, né? Que é o artilheiro da Libertadores, né? Vale lembrar que o Alianza Lima vem da fase prévia, inclusive tem o Quevedo também com 4 gols, mas o Barcos, nesse momento, é o grande goleador. É o primeiro pirata. É o original? Não, o pirata... Não, os 7 mares aí estão cheios de pirata. Né? O que tem de pirataria aí Mas ele é o primeiro pirata. Jogo que... São Paulo também tem que ficar atento. Esse negócio não tá tão fácil. A Libertadores está mais... A fase de grupos da Libertadores está mais difícil para os times brasileiros do que a gente esperava. E o Libertad pode abrir uma vantagem, né? Caso vença hoje, já dá um longo passo para ser líder, né, João? Isso faz diferença, né? O São Paulo em disputa com a Alianza Lima, sendo que o São Paulo já teve dificuldade com a Alianza Lima. Joga fora de casa ainda contra o Alianza, por mais que tenha 2 jogos em casa, né? Eu acho que é difícil imaginar. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de imaginar o São Paulo fora do mata-mata. Mas eu acho que a gente pesa essa questão de chegar nas oitavas decidindo fora de casa, sendo segundo do grupo. Vai pro mata-mata. Né? Se não for como segundo, como terceiro, também vai pro mata-mata. Vai pra Sul-Americana. Eu digo da Libertadores, né, Joana? Porque você passar em segundo, claro, você tá classificado e a gente viu o Botafogo, por exemplo, o atual campeão, passou em segundo e foi atropelando todo mundo até a final. Mas dificulta a vida, dificulta o caminho você decidir fora de casa logo nas oitavas, né? Esse jogo é complicadíssimo. O Libertad vem de uma sequência boa no Campeonato Paraguaio, é líder do Campeonato Paraguaio, então vai tentar trazer todo tipo de dificuldade para o São Paulo. E o São Paulo tem aquela questão do segundo tempo. São Paulo faz bons primeiros tempos, consegue abrir o placar, né, ter o controle de jogo, né, Lofredo? A gente vai assistir o jogo hoje, a gente vai ter essa sensação de novo. Eu apostaria nisso. O São Paulo vai de novo fazer um bom primeiro tempo. A questão é o segundo tempo, que o time cansa. Geralmente as substituições do Zubeldia, elas se repetem muito nesse sentido de fechar a casinha, não sofrer riscos. Então ele já fez uma vez a dobra de lateral esquerda que não deu certo. Na rodada passada, no Campeonato Brasileiro, fez a dobra do lado direito, né? Colocou o Igor Vinícius, quando o Cédric cansou, botou o Ferrarese para fazer essa função do lado direito também, para fechar o corredor. Então a gente vê, botou mais um volante. Quando o time cansa, o São Paulo deixa de pressionar lá na frente e passa a jogar encolhido. E aí que mora o perigo. E aí que acontece o estrago. Foi assim com a Alianza Lima, foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o Botafogo. Então, tem um alerta ligado no segundo tempo. Como é que o São Paulo vai fazer para repetir os bons primeiros tempos e não sofrer tanto no segundo tempo? Acho que a grande questão é essa. Como que a gente vai ver o São Paulo no segundo tempo? E o próprio Ferreirinha, que demonstra um cansaço também no segundo tempo. Mas dessa vez ele foi até o último jogo, ele foi até o fim. Coincidência. Ele falou que ele não queria sair. Coincidência ou não, São Paulo ganhou. Venceu, né? Depois de algum tempo, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas o segundo tempo foi um sofrimento. Teve uma defesaça ali do Rafael. Rafael pegou uma bola ali. Foi um sofrimento. E é isso, né? Já tem, o Zubeldia tem dificuldade para montar esse time titular. Acaba que no segundo tempo também as opções do banco acabam também não sendo aquelas mais vastas também. Mas enfim, o São Paulo vai em busca de mais uma vitória na Libertadores. Então é isso aí, né, rapaziada? Hoje o São Paulo vai enfrentar o Libertad, né? Às 9h30. O jogo vai ser fora de casa, né? São Paulo que vem motivado aí para essa partida. São Paulo venceu o Santos, né, no Campeonato Brasileiro, né? Uma vitória muito importante ali para o São Paulo que não havia vencido até então. Então isso dá uma motivação para o tricolor.
São Paulo, né, que pode assumir a liderança hoje, né, caso de uma vitória. O São Paulo é o segundo colocado aí do grupo D, está com 4 pontos, né? O Libertad está com 6. Se o São Paulo vencer, o São Paulo vai a 9 pontos e assume aí a ponta aí do grupo D, né? A provável escalação do São Paulo, né, para enfrentar o Libertad hoje deve ser Rafael, Cedric, Juan Trissulti, ou Ferrarese, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson, Marco Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. O que vocês acharam aí da escalação do São Paulo, né? O Luciano deve ficar no banco, né? Como aconteceu na última partida ali no Clássico do Sansão. O Matheus Alves, né, que assumiu o lugar do Luciano aí no Clássico, né? Contra o Santos. Fez uma bela partida, né? Até sofreu um pênalti ali que o juiz acabou não marcando, né? Vamos ver, né, rapaziada? Eu gostei da escalação. Eu acredito que o São Paulo vença o Libertad hoje. Acho que 2-1. Acho que o São Paulo vence por 2-1 o Libertad. E vocês, rapaziada, qual é o placar para o jogo de hoje?